fundamental na economia. A inflação simplesmente não aparece do nada. Não é num passe de mágica, certo? Nem um acidente de percurso. Em algumas de nossas análises anteriores, um número fascinante chamou muita atenção, que é o descolamento exato entre os mercados financeiros e a economia real. E o objetivo principal dessa nossa explicação de hoje é mergulhar fundo e entender como essa diferença, que às vezes parece invisível, acaba se transformando numa força implacável que afeta o sistema inteiro. E aí vem a grande questão, aquela que não quer calar. O que acontece, na prática, quando esse descolamento cresce? Pensemos no seguinte cenário. Os números lá nas bolsas de valores sobem de forma alucinante, mas a produção nas fábricas, o comércio nas ruas, a geração de empregos, bem, isso não acompanha o mesmo ritmo. Fica claríssimo que existe um abismo cada vez maior entre esses dois mundos, não é mesmo? E é justamente nesse espaço, nessa divergência total de realidades, que o grande mistério da inflação se esconde. Afinal, toda essa energia acumulada precisa ir para algum lugar. A lógica por trás disso é até surpreendentemente simples, mas tem um impacto gigantesco. A inflação que a gente vê despontando lá no horizonte tem as raízes plantadas lá atrás, no passado. Ou seja, um desequilíbrio financeiro que acontece hoje funciona como um verdadeiro motor, acumulando uma pressão nos preços que só vai explodir amanhã. Não precisamos decorar fórmulas mirabolantes para entender isso. O importante é focar no mecanismo lógico da coisa. A intensidade da força inflacionária depende muito do tamanho daquele descolamento anterior. Basicamente, é como um gatilho que tem um atraso temporal para disparar. Para a gente conseguir visualizar esse impacto real, vamos seguir uma estrutura metodológica bem rigorosa, dividida em 4 passos super claros. Primeiro, a gente mede o tamanho exato desse descolamento. Segundo, observamos o comportamento desse valor ao longo do tempo. Por quê? Para confirmar se é uma tendência contínua ou só um evento isolado que aconteceu e passou. Terceiro, aplicamos um fator de intensidade, porque dimensionar a gravidade dessa desconexão é absolutamente fundamental. E, por fim, no quarto passo, cruzamos todos esses dados para gerar uma estimativa bem nítida da pressão inflacionária. É uma maneira puramente analítica de pegar a teoria e transformar em números concretos, preto no branco. Agora, existe um conflito enorme no centro de toda essa narrativa. De um lado, temos aquele ritmo acelerado do crescimento financeiro. Do outro, a economia real e a nossa base produtiva. E a dinâmica aqui é fascinante. Se o setor financeiro cresce numa velocidade absurda, muito maior que o setor produtivo, essa diferença gigante simplesmente não evapora no ar. A matemática e a própria física do dinheiro não deixam que o excesso suma sem deixar nenhum rastro. O resultado disso é uma sobra de recursos circulando por aí, num ambiente que, na verdade, não gerou bens físicos suficiente para equilibrar a balança. Então, onde é que essa diferença que não foi absorvida vai parar? Ela, inevitavelmente, vai procurar válvulas de escape no mundo físico. Primeiro, isso pode aparecer direto nas prateleiras dos supermercados ou nos serviços básicos, como um aumento generalizado de preços. Depois, pode se manifestar como uma pressão inflacionária contínua, encarecendo os custos de produção em várias indústrias que são essenciais para o nosso dia a dia. Ou, se a gente olhar numa escala macroeconômica, é capaz de causar desequilíbrios bem severos nas próprias engrenagens do sistema financeiro. O capital que sobra sempre busca e, no fim das contas, acaba encontrando um jeito de escapar para a vida real. Mas atenção, porque tem um detalhe aqui que exige a nossa máxima cautela. Esse efeito nunca acontece do dia para a noite. A transmissão de todo esse impacto para a economia real tem uma inércia bem própria. A chegada dessa pressão depende de quanto tempo passou, das diretrizes de política econômica daquele período e de toda uma série de fatores complementares. É exatamente por causa de tudo isso que o nosso modelo de estimativa precisa obrigatoriamente se apoiar naqueles dados de descolamento que aconteceram lá no passado. Tirar uma foto do presente não vai nos mostrar a inflação de amanhã. É a análise detalhada dos passos anteriores que conta a verdadeira história. E é fundamental traçar uma linha divisória bem clara neste momento. Dizer que existe um descolamento evidente não quer dizer que ele cause inflação de forma automática e direta, como se fosse a única causa de todos os males. De jeito nenhum. Da mesma forma, não estamos dizendo que absolutamente toda a inflação deriva apenas desse fenómeno. O que estamos afirmando aqui, baseados nos dados macroeconómicos, é que esse cenário aponta para uma pressão estrutural de longo prazo. É um desequilíbrio persistente, que quando as condições temporais se alinham, tem uma tendência gigantesca de vir à tona.
Isso nos traz um dos insights mais transformadores de toda essa nossa análise. A perspectiva muda da água para o vinho quando a gente entende que a inflação em si não é a raiz do problema. Ela é um sintoma. Pense na inflação como uma febre. Ela está lhe apitando, dando um alerta urgente para o corpo econômico de que existe uma doença rolando por baixo dos panos. E qual seria essa doença? Justamente esse desequilíbrio constante, progressivo, entre o fluxo financeiro e a capacidade real de produção. Quando começamos a enxergar os preços altos apenas como sintoma de uma febre, a nossa forma de avaliar e tratar a complexidade do mercado muda completamente. Caminhando já para a nossa conclusão, a essência do perigo mora num ponto muito específico. O problema, de verdade, nunca é o crescimento. A expansão dos mercados e a geração de riqueza são dinâmicas maravilhosas e totalmente necessárias para qualquer sociedade. Mas a luz vermelha começa a piscar quando esse crescimento financeiro se solta das amarras e se afasta demais da nossa base produtiva concreta. Quando o valor lá das finanças se multiplica numa velocidade tão absurda que as máquinas, a força de trabalho e serviços do dia a dia não dão conta de acompanhar, bom, aí nós criamos um cenário de altíssima fragilidade para todo o sistema. Para fechar o raciocínio, a grande reflexão que a gente leva hoje é a seguinte: o descolamento não é uma garantia matemática e imediata de inflação, mas ele multiplica de forma exponencial as probabilidades dessa pressão inflacionária aparecer. Na macroeconomia, nós raramente trabalhamos com garantias inquestionáveis. O jogo real é feito em cima do cálculo de probabilidades e de gerenciar incertezas o tempo todo. Então, ao observar essa expansão financeira totalmente desancorada da realidade industrial e comercial, a pergunta certa não é se a inflação vai, com certeza absoluta, dar as caras amanhã. A verdadeira pergunta é: quão vulnerável o nosso sistema ficou diante dessas probabilidades que só aumentam? Por quanto tempo os números no papel vão conseguir ignorar a realidade produtiva até que o equilíbrio cobra sua conta?